Ah, jovens humanos, vocês realmente adoram um bom pesadelo, né não? Sempre volto, curiosos, famintos pelo desconhecido. Mas cuidado, nem sempre quem entra consegue sair, viu? Hoje vamos passear por casas que não são apenas velhas construções, mas também prisões de fantasmas do passado, moradas de forças que não deveriam existir, lugares onde a escuridão sussurra e as sombras tocam. 7 casas, 7 histórias que desafiam a razão, de assassinatos brutais a entidades vingativas. Cada uma dessas residências carrega segredos que preferiam nunca serem revelados. Mas vocês já sabem, a curiosidade pode ser uma sentença. Então, acomodem-se no escuro, respirem fundo e venham comigo, se tiverem coragem. A Casa Amityville. Amityville, o nome que evoca medo e mistério. Em um bairro comum de Nova York, ergue-se uma casa que deveria ser um lar acolhedor, mas se tornou um palco de horrores inexplicáveis. E tudo começou na noite de 13 de novembro de 1974. Ronald Delphine Jr. assassinou brutalmente seus pais e seus 4 irmãos enquanto dormiam. E como se isso não fosse suficientemente bizarro, para além do crime brutal, inexplicavelmente, nenhum vizinho ouviu os disparos. E todos os corpos foram encontrados de bruços, como se tivessem sido impedidos de reagir, como se algo os mantivesse ali, indefesos, à espera da morte. Pouco mais de um ano depois, a casa recebeu novos moradores, George e Kate Lutz. Se mudaram para lá com seus 3 filhos, sem imaginar o que estavam entrando em um pesadelo. Na primeira noite, estranhos ruídos ecoaram pelos corredores, portas se fecharam sozinhas, sombras se moviam pelas paredes e um cheiro pútrido impregnava os cômodos. Mas isso foi só o começo. George começou a acordar todas as madrugadas às 3h15, o exato horário dos assassinatos, e parecia que uma força invisível os observava. Uma presença sinistra tomava conta da casa. A filha mais nova começou a conversar com uma entidade chamada Judy, que aparecia para ela com frequência. Os Lutz também relataram enxames de moscas invadindo a casa mesmo no inverno, vozes sussurrando seus nomes no escuro e até mesmo levitações inexplicáveis durante a noite. Certa vez, Cat acordou gritando ao sentir mãos invisíveis agarrando seu corpo, e ao se olhar no espelho, viu seu rosto envelhecido, como se tivesse perdido anos de vida. Após apenas 28 dias de tormento, os Lutz fugiram deixando tudo para trás. Eles juraram que nunca mais voltariam, e a casa permaneceu envolta em mistério. Um padre que tentou abençoá-la foi afastado por uma força invisível e diz ter ouvido uma voz sombria sussurrar: "Saia daqui!". Desde então, investigadores paranormais tentaram desvendar os segredos da casa. Alguns dizem que o lugar está amaldiçoado, enquanto outros acreditam que os espíritos das vítimas ainda perambulam pelos corredores, esperando. O que aconteceu ali naquela casa? Seria apenas um delírio coletivo ou algo maligno ainda espreita na escuridão? A casa de Lizzie Borden. Imagine acordar em uma manhã tranquila, em uma casa pacata, apenas para encontrar um massacre à sua espera. Foi exatamente isso que aconteceu no dia 4 de agosto de 1892, na cidade de Fall River, em Massachusetts. O patriarca Andrew Borden e sua esposa Abe foram assassinados dentro de casa. Andrew foi atacado no sofá de sua casa, recebeu vários golpes na cabeça, deixando seu rosto irreconhecível. Já Abe foi atacada no quarto de hóspedes, no andar de cima, também golpeada várias vezes, com uma arma que nunca chegou a ser identificada com certeza. Mais tarde, quando a polícia chegou na casa, acharam no porão alguns machados e machadinhas, sendo que um deles estava sem cabo. A polícia supôs que seria aquela a arma do crime e que o cabo do machado teria sido tirado por estar sujo com sangue. O crime chocou a cidade e a principal suspeita, a filha de Andrew, Lizzie Borden. Ela estava em casa, bem como sua irmã, e ambas saíram ilesas do massacre. Porém, o comportamento de Lizzie
fez com que a polícia suspeitasse dela imediatamente. Lizzie parecia estranhamente calma. Ela deu várias versões diferentes sobre o que estava fazendo enquanto seus pais morriam. Na versão mais comum, ela alegou que estava na casa de baixo. Mas o que realmente estava fazendo? Por que tantas mentiras sobre os eventos daquela manhã? E o motivo? O velho Andrew Borden, um homem rico e controlador, não era exatamente popular na casa. Lizzie e sua madrasta, Abby, não tinham a melhor das relações. E como se isso não fosse o suficiente, Andrew controlava tudo, até o dinheiro de Lizzie, que deveria ter sido dela por direito. Havia também um detalhe curioso. Lizzie não ficou apenas com raiva de seus pais, mas também de sua irmã, Emma. Será que Emma sabia mais do que queria deixar transparecer? Emma não parecia muito ligada aos conflitos familiares e nunca falou muito sobre a tragédia. Na verdade, Emma foi a primeira a deixar a casa depois dos assassinatos. Logo após o julgamento de Lizzie, ela se afastou da irmã e nunca mais foi vista em público com ela. Alguns dizem que Emma acreditava sim que Lizzie realmente tinha cometido aquele crime, enquanto outros acreditavam que ela sabia mais do que deixava transparecer, mas nunca teve coragem de revelar. O que aconteceu com Emma? Ela viveu o resto da sua vida em silêncio, até morrer em 1927, pouco após Lizzie. Mas apesar da separação, o mistério nunca foi desvendado. Será que ela sabia o segredo sombrio da irmã? Ou ela também estava envolvida de alguma forma? Depois de ser acusada, Lizzie Borden foi julgada, mas o veredito foi inacreditável. Ela foi absolvida. Isso mesmo, jovens humanos. O júri não encontrou evidências suficientes para condená-la. E o motivo? Muitos acreditam que a sociedade da época não estava pronta para culpar uma mulher de classe alta por tal crime, né? Então Lizzie foi libertada, mas mesmo assim, ela nunca mais foi a mesma. Ela passou o resto da sua vida em relativo anonimato, nunca confessando o crime nem explicando o que realmente aconteceu naquela manhã de agosto. A casa de Lizzie, por sua vez, ficou marcada pela tragédia e mesmo depois de o tempo passar, dizem que os espíritos daqueles que morreram de forma tão violenta nunca realmente partiram. Pessoas que visitaram a casa relatam ouvir passos misteriosos ecoando pelos corredores, portas que se abrem e fecham sozinhas e até sussurros em seus ouvidos no meio da noite. No quarto onde Abby Borden foi assassinada, alguns sentiram uma presença fria e sufocante, como se alguém estivesse ali, os observando. Já na sala onde Andrew foi atacado, turistas afirmam ter visto uma figura sombria, sentada no sofá, sempre no mesmo lugar onde o corpo dele foi encontrado. E o mais perturbador, algumas testemunhas relatam ouvir risadas femininas cortando o silêncio da casa, risadas que parecem vir de todos os cantos, mas que nunca pertencem a ninguém visível. Seria o espírito de Lizzie Borden ainda perambulando por ali, carregando o peso de sua culpa? Ou seriam as vítimas buscando vingança? Médiuns que tentaram se comunicar com as presenças na casa relataram sentir uma energia pesada, densa. Alguns até fugiram no meio da noite, incapazes de suportar a sensação de estarem sendo observados de perto. E há quem diga que ao cair da noite, se você chamar pelo nome de Lizzie Borden 3 vezes diante de um espelho, pode ouvir sua risada. Ou pior, sentir sua presença bem atrás de você. Seja Lizzie ou seus pais, uma coisa é certa, essa casa nunca mais conheceu a paz. Então, meus jovens humanos, vocês teriam coragem de passar uma noite lá? Acreditam que os espíritos do passado ainda caminham entre nós? Ou tudo não passa de lendas? A casa Winchester. Vocês já ouviram falar da casa Winchester? Uma mansão amaldiçoada, construída completamente sem lógica? Ou talvez com um propósito muito além da nossa compreensão? A mansão tem uma história tão sombria que tem um vídeo só sobre ela aqui, viu? Quem quiser saber mais, corre lá que tá muito bom. A história dessa casa começa com a família Winchester, criadora dos famosos rifles que espalharam morte por todo o mundo. Sarah Winchester, viúva de William Winchester, herdeiro da fortuna das armas, acreditava estar amaldiçoada pelos espíritos das vítimas dos rifles. Após perder sua filha e seu marido, ela buscou a ajuda de uma médium, que lhe deu um aviso assustador.
Os espíritos das pessoas mortas pelas armas Winchester querem vingança. Para apaziguá-los, você deve construir e nunca parar de construir. E assim começou a construção da mansão Winchester. Dia e noite, marteladas ecoavam sem descanso. Salas eram erguidas e destruídas. Escadas levavam ao nada, portas se abriram para o abismo. E o objetivo? Confundir os espíritos, para que jamais encontrassem Sarah. Mas será que isso funcionou? Visitantes e funcionários da casa Winchester afirmam que espíritos ainda perambulam pelos corredores. Pessoas relatam ouvir murmúrios vindo de quartos vazios, passos subindo escadas que não levam a lugar nenhum e portas que se trancam sozinhas, como se quisessem manter algo ou alguém preso. O quarto azul, onde Sarah realizava sessões espíritas todas as noites, é um dos lugares mais assombrados. Dizem que se você permanecer ali por tempo demais, sentirá uma presença atrás de você, como se os espíritos ainda estivessem ouvindo cada palavra. E há também o fantasma do carpinteiro, um espírito que continua trabalhando na casa, mesmo depois da morte. Muitos dizem ter visto uma figura sombria carregando ferramentas pelos corredores, e quando tentam falar com ele, ele desaparece no ar. Sarah Winchester morreu, mas a casa permaneceu e com ela seus mistérios. Ela construiu um labirinto para fugir dos mortos, mas será que algum dia conseguiu escapar? Ou seu espírito agora vaga por seus próprios corredores, perdida para sempre entre as paredes que nunca deveriam ter sido erguidas? A casa Winchester continua de pé, aberta para aqueles que ousam explorá-la. Mas cuidado, meus mortais. Alguns visitantes entram e saem um pouco diferentes. E vocês, teriam coragem de passar uma noite lá? Ou acreditam que tudo não passa de uma lenda? A Casa Borley. A história começa no século XIX, quando a reitoria de Borley foi construída em um local já marcado por eventos sombrios. Diz a lenda que séculos antes, um monge apaixonou-se por uma freira de um convento próximo. O casal planejou fugir, mas foi capturado antes de escapar. Como punição, o monge foi enforcado e a freira selada viva dentro das paredes do convento. Desde então, Borley se tornou um lugar amaldiçoado. Os moradores começaram a relatar aparições da freira fantasma, vagando pela propriedade ao entardecer, sempre envolta a tristeza. Mas ela não estava sozinha. Havia algo mais naquela casa, algo muito pior. A assombração da Casa Borley se intensificou no século XX, quando o famoso investigador paranormal Harry Prince decidiu explorar seus mistérios. Objetos se moviam sozinhos, mensagens apareciam escritas na parede, vozes ecoavam pelos corredores e os sinos da capela tocavam sem ninguém por perto. Mas o mais assustador acontecia à noite. Testemunhas relatam ouvir passos pesados subindo as escadas, portas se trancando sozinhas e sombras se esgueirando pelos quartos. Algumas pessoas afirmam que viram a freira parada na janela do segundo andar, olhando fixamente para elas, como se pedisse ajuda. Em 1939, um incêndio misterioso destruiu a Casa Borley, mas o fogo libertou os espíritos ou apenas tornou ainda mais furiosos? Após o incêndio, os relatos sobrenaturais continuaram. A figura da freira ainda é vista entre as ruínas esperando. E há quem diga que se você chamar por ela diante dos escombros, poderá ouvir um sussurro ao seu lado, ou sentir uma mão fria segurando a sua. O que aconteceu em Borley? Seria apenas uma lenda ou os mortos ainda caminham por lá, presos em um destino sem fim? E vocês, meus jovens humanos, teriam coragem de visitar esse lugar? Ou preferem deixar os espíritos descansarem? A Casa dos Bell. No início do século XIX, a família Bell vivia pacificamente em sua fazenda no Tennessee, até que coisas estranhas começaram a acontecer. Tudo começou com sons misteriosos durante a noite, batidas fortes nas paredes, passos arrastados pelos corredores e sussurros vindo de um lugar desconhecido. Mas logo o terror se tornou físico. John Bell, patriarca da família, começou a adoecer sem explicação. Seu corpo enfraquecia a cada dia, enquanto sua filha, Betsy, era atacada por uma força invisível. A entidade a beliscava, puxava seu cabelo e até a sufocava enquanto dormia.
O que antes era um simples lar tornou-se um campo de caça para algo que ninguém podia ver. Os Bell chamaram vizinhos e pastores para testemunhar os acontecimentos, e logo o que quer que estivesse ali começou a se manifestar. A entidade passou a se comunicar murmurando palavras incompreensíveis. Com o tempo ganhou uma voz mais clara, uma voz feminina, sarcástica e cruel. Ela dizia ser uma bruxa e prometeu atormentar a família até que John Bell estivesse morto. Em 1820, John Bell foi encontrado morto. Ao lado de seu corpo, uma pequena garrafa com um líquido desconhecido. A família alegou que a entidade havia cumprido sua promessa. Para provar seu poder, a voz riu e afirmou ter sido ela quem o envenenou. Após sua morte, a entidade desapareceu, mas prometeu retornar um dia. O que era essa entidade? Uma bruxa vingativa? Um espírito maligno? Ou algo ainda pior? A Casa das Sete Mortes. Ah, minha amada terra Brasília, terra do samba, calor e, claro, casarões com nome de crime no plural. Apresento a vocês a Casa das Sete Mortes, também conhecida como a Casa das Sete Facadas, ou como os vizinhos chamam, o casarão que ninguém quer morar nem por um aluguel grátis. Localizada no bairro Santo Antônio, além do Carmo, em Salvador, essa simpática residência histórica fica na antiga Rua Paço, número 24, que hoje atende como Rua Ribeiro dos Santos. O nome pode ter mudado, mas os lamentos que ecoam de noite continuam os mesmos. Construída no século XVII, a casa é tão antiga que nem o próprio Brasil lembra de quando ela surgiu. Não há registro do ano da construção, nem de quem ergueu. Mas beleza, quem precisa de papelada quando se tem mortes misteriosas, né? O que se sabe é que em 1755 aconteceu um massacre brutal ali dentro. O padre Manuel de Almeida, 2 escravos e um trabalhador liberto foram assassinados com requintes de novela das 9. E o assassino sumiu no mapa. Nada de prints, testemunhas, nem um bilhete anônimo. Nem mesmo os fantasmas deram pistas de quem foi. Ah, e se você está se perguntando, ué, mas por que a Casa das Sete Mortes se morreram só 4 pessoas? Bem-vindos ao Brasil, meus jovens, onde até os assassinatos vêm com lenda extra. Dizem que nos anos antes do massacre, uma escrava, cansada de seus maus tratos, decidiu se vingar e envenenou os donos da casa, simples, direto e com um toque de veneno no café da manhã. E essa é a versão popular número 1. Mas calma que tem outra versão. Alguns juram que essa escrava vingativa, na real, é parte da história do próprio padre e as outras 3 vítimas de 1755. E se você acha que para por aí, segura essa. Há quem diga que a morte do padre não foi nem por vingança, mas sim por conspiração política, crime passional ou até mesmo por conta de segredos inconfessáveis escondidos nos porões da fé. Tudo teorias, claro, porque provas mesmo só os fantasmas sabem. Mas o que temos de concreto? 4 mortes documentadas e nenhuma explicação. O restante é lenda, fofoca e tradição oral. Mas você sabe, né? Toda lenda tem um fundinho de verdade. Afinal, se a casa ganhou essa fama por 7 mortes, de onde vieram os outros 3 corpos? Coincidência? Criatividade do povo baiano? Ou algo que os registros não ousaram guardar? Hoje, o casarão é tombado, cheio de azulejos do século XVII, que hoje seriam vendidos no Pinterest como vintage premium, diga-se de passagem. Funciona como escola e centro cultural, mas à noite, dizem que portas se trancam sozinhas, gemidos ecoam dos cômodos, vultos passeiam como se estivesse indo fazer um café, e ainda tem aquele barulho incômodo de correntes se arrastando por todo o casarão. 7 mortes ou muitas histórias mal contadas? Essa eu não sei responder para vocês, fico devendo. Mas uma coisa é certa, essa casa guarda mais segredos do que um confessionário. E ninguém até hoje foi desmentir ou comprovar cada detalhe. Talvez porque ninguém teve coragem o suficiente de passar sequer uma noite ali, ou porque tentaram, só que nunca mais voltaram para contar. A Casa de Vilisca. Era uma noite tranquila, de 9 de junho de 1912, quando a família Maury, Joshua, sua esposa Sarah e seus 4 filhos voltaram para casa após um evento na igreja. Com eles estavam 2 amiguinhas das crianças, que haviam sido convidadas para passar a noite. O que ninguém sabia é que aquela seria a última noite de suas vidas.
No meio da madrugada, um invasor entrou silenciosamente na casa. Ele se escondeu no sótão, esperando. Quando todos estavam dormindo, ele desceu as escadas e, munido de um machado, começou seu ataque brutal. Nenhum dos 8 moradores escapou. O mais assustador, o assassino não levou nada da casa. Ele apenas executou seu crime com uma fúria inexplicável e desapareceu sem deixar rastros. Desde então, a casa de Villisca tornou-se um epicentro de atividades paranormais. Visitantes relatam ouvir risadas infantis ecoando pelos cômodos, portas que se trancam sozinhas e até mesmo vultos vagando pelos corredores. Muitos dizem que ao entrar no quarto das crianças, sentem uma pressão no peito, como se algo invisível estivesse lá, os observando. E há quem jure ter visto um homem sombrio parado no topo da escada, segurando um machado. Mais de um século depois, o assassino nunca foi identificado. Mas uma coisa é certa, seja quem for, ele deixou algo para trás. A energia da casa nunca se dissipou. Quem entra sente o peso do passado e às vezes sai de lá com marcas invisíveis que jamais desaparecem. Será que as vítimas ainda estão presas ali, tentando contar sua história? Ou o verdadeiro assassino nunca partiu realmente da casa? O que aconteceu em Villisca naquela noite jamais será esquecido. Ah, meus jovens humanos, vocês ainda estão aqui? Depois de tantas histórias sobre espíritos rancorosos, maldições e presenças que nunca partiram? Fascinante. Mas eu me pergunto, alguma dessas casas deixou sua marca em vocês? Um calafrio inesperado que seja? Uma sombra que não estava ali antes? Ou talvez uma voz chamando o seu nome enquanto você dorme? Lembre-se, casas não são apenas paredes e telhados, mas aquilo que se esconde dentro delas. Isso sim pode perdurar para sempre. Agora, se gostaram desse passeio pelo lado sombrio, deixe seu like, inscreva-se no canal e ativem o sininho, porque eu sempre volto com mais. E se não se inscreverem, mas é um sussurro para eu deixar a porta do seu armário entreaberta essa noite, só para garantir que vocês não vão estar sozinhos. Até a próxima. Isso se tiverem coragem para voltar, né? Tenham bons pesadelos, meus bebês.